a Venezuela como exemplo, tem uma pergunta dos nossos camaradas do Centro Socialista da Bahia, que faz a seguinte pergunta: professor, acredita que um possível novo governo Lula teria algum interesse em trazer a média imprensa internacional contra-hegemônica, como a Telesur, né, sediada na Venezuela, e a CGTN, que é chinesa, né, para o Brasil? Eu considero que um dos erros gravíssimos do governo, dos dois governos Lula, e vamos incluir o governo e meio da Dilma, foi não ter participado, como outros governos latino-americanos, da experiência fabulosa de um canal estatal, de um canal multi-estatal latino-americano como Telesur. Conheci Telesur em Caracas. Na segunda vez que eu fui à Venezuela, estive em Telesur. E a experiência da Telesur, ela foi muito estigmatizada pela mídia tradicional hegemônica, dizendo que ela era é um canal de televisão chavista e ligado à Revolução Bolivariana. Houve uma grande discussão na época da criação da Telesur, que foi viabilizada por governos que se associaram da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua. O Uruguai, a Argentina, que participaram da experiência de financiamento de um canal multiestatal de televisão que tivesse um compromisso com o pluralismo cultural, ideológico e político, que cobrisse os acontecimentos sem filtros, sem manipulações, sem exclusões, que tentasse oferecer também espaços críticos de discussão na televisão, que colocasse várias vozes em sua programação. Houve uma discussão se o Telesur deveria ser sediado em Caracas, naquela ocasião que foi criada a Telesur. Eu, pessoalmente, temi que Telesur, surgindo e estando em Caracas, que a influência chavista na Telesur, que eu considero até uma influência, do meu ponto de vista, benéfica, mas, enfim, que iria acontecer, e de fato aconteceu. Agora, há uma diferença crucial entre imaginar que Telesur é um canal chavista, que faz um jornalismo, a meu ver, plural, ao meu ver, crítico, ao meu ver, voltado à formação de público, despertar consciência crítica, né, estimular o discernimento social, de um canal de televisão que tem, evidentemente, uma certa influência, até porque o governo da Venezuela, nas condições históricas daquele momento, teve uma participação financeira muito maior do que os seus, digamos, sócios na Telesur. O governo Lula não quis entrar na Telesur. Quando eu estava escrevendo o livro, em 2009, o livro A Batalha da Mídia, que é justamente sobre os governos progressistas da América do Sul, da ocasião, da época, eu mandei eu não sei se foi um e-mail exatamente, eu acho que sim, foi um e-mail para o então ministro da Comunicação Social do presidente Lula, Franklin Martins, com 3 perguntas objetivas. Por que o governo Lula não quis entrar na Telesur, como outros governos latino-americanos? Existe algum questionamento da experiência de Telesur? Isso não teria deixado o Brasil de fora da possibilidade de ter um canal, mesmo que fosse uma televisão fechada, uma televisão aberta, seria o ideal, né? Um canal mais crítico, mais participativo, mais inclusivo? E ele gentilmente me respondeu dizendo que o governo considerava que havia outros instrumentos de ação que poderiam ser desenvolvidos, diferentemente só de um investimento mais concentrado na Telesur. Eu acho isso discutível. A experiência histórica mostrou que não ter um canal assim, inclusive que não entra no Brasil, agora está entrando através da internet, mas não tem como em outros países. O governo Macri, na Argentina, de maneira criminosa, a meu ver, uma das suas primeiras medidas foi fechar o sinal para que Telesur não fosse transmitido na Argentina como era na televisão aberta antes. Quer dizer, um país que ajudou a fundar e a custear, a financiar a Telesur, né? A opressão ideológica é uma coisa e política tão terrível que isso aconteceu na Argentina. Então, enfrentando a questão, eu diria o seguinte: apesar de ser um outro momento histórico, eu acho que, se o presidente Lula for eleito, o Brasil deveria se filiar à Telesur.
seria uma oportunidade histórica de dar acesso a milhões de pessoas no Brasil a um canal de televisão completamente diferente da Globo, completamente diferente da CNN, completamente diferente da Jovem Pan, aliás, que não é difícil ser diferente da Jovem Pan, mas, enfim, da Globo News, seja lá o Record News, Band News, totalmente um canal de jornalismo 24 horas completamente diferente desses canais que nós conhecemos. Eu acho que, inclusive, a presença de um país geopoliticamente importante como o Brasil na América do Sul, América Latina, porque Cuba também participa de Telesur e Nicarágua também, eu acho que seria muito importante também que Telesur incorporasse as visões e as concepções também do Brasil, representado por um governo eleito pelo povo, que poderia perfeitamente também mobilizar outros segmentos sociais nessa participação junto à Telesur. Então, eu acho que o processo histórico se alterou, a conjuntura é outra, mas a necessidade de Telesur é urgente e não foi, absolutamente, não foi suplantada pela TV Brasil dos governos do PT. Que, vamos falar a verdade, eu fui signatário do manifesto de apoio à TV Brasil. Não sou do PT, não sou do PSOL, não tenho nada a ver não tinha nada a ver com o governo. Agora, foi uma decisão correta do presidente Lula. Agora, a TV Brasil, vamos falar a verdade, nunca conseguiu se estabelecer como um canal de audiência mais ampliada. Dá traço. Os problemas internos da TV Brasil nos governos do PT foram de várias ordens. Houve avanços também, houve mudanças importantes na programação, não estou negando. Realmente houve algumas coisas que merecem elogios. Programas de debate mais plurais, isso aconteceu. Agora, as linhas de programação se modificavam a cada diretoria nova que era nomeada pelo governo. Caía uma diretoria, vinha outra, mudava a política de programação. Ou seja, eu estou querendo dizer que a TV Brasil não substituiu o Telesur, não foi um instrumento que pudesse compensar o fato do Brasil não estar na Telesur. E se não quer participar diretamente, existem outros meios. Por exemplo, por que não um convênio a nova TV Brasil, a partir de janeiro, com uma nova diretoria, com uma remoção desse conjunto de pessoas inadequadas que lá estão, para ser elegante, né? Pessoas inadequadas. Esse é o cúmulo do eufemismo que eu estou usando aqui. Mas, enfim, é um governo também que eu espero que esteja na sua agonia, então... Por que não um convênio TV Brasil-Telesur? Não quer investir diretamente na Telesur? O ministro da Comunicação leva ao presidente Lula, ou a área de comunicação do PT leva ao presidente Lula, vamos fazer um convênio com o Telesur para poder ter uma intensificação do fluxo de informações, de programas, de formatos, de linguagens entre as duas emissoras. E a TV Brasil podia ser, eu não vou dizer uma retransmissora, um certo exagero, mas ser uma emissora que inclua uma parte da programação da Telesur, inclusive ao vivo, hoje é plenamente possível se fazer isso, alguns programas ao vivo da Telesur, ou que se tem o problema do idioma, que é outro idioma, espanhol, que não se exiba ao vivo, então, mas que se exiba o programa com legendas e tradução. Então, eu acho que a possibilidade de Telesur estar no Brasil, no novo governo, parece muito importante, seja diretamente através de investimentos na Telesur, incluindo programas em português. Se o governo brasileiro se tornar sócio da Telesur, ele pode perfeitamente criar uma linha de programas na Telesur em português. Ou que sejam todos com legendas obrigatoriamente em português. Ou que, se não quer ser sócio direto, que faça convênios, que faça intercâmbios com o Telesur para que o telespectador brasileiro tenha acesso a um outro tipo de jornalismo, outro tipo de televisão.